Uma das coisas que torna mudar-se de país com criança pequena algo um pouco difícil é a insegurança de não saber como serão os atendimentos em relação à saúde em um país novo. Quer saber como é que foram as nossas experiências nesse tema? Vem que eu vou te contar. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é, a comparação que eu vou fazer é baseada na nossa experiência no Brasil, contando que a gente tinha plano de saúde, tá? E que esse plano de saúde era muito bom. Então, assim, a gente tinha um plano de saúde muito bom no Brasil, tivemos atendimentos pelo plano de saúde, e aí eu vou fazer a comparação tendo atendimentos de saúde no México com um plano de saúde muito bom e nos Estados Unidos com um plano de saúde muito bom também, tá? Então, esse é o contexto da conversa aqui, beleza? E quando eu falo que o nosso plano de saúde no Brasil era muito bom mesmo. Faltava só eles pegarem a gente no colo para levar a gente para consulta, assim, sabe? Todas as vacinas do NOA foram dadas em casa, vieram, tipo, fazer o serviço a domicílio, eles que agendavam, desde o parto, vacina, atendimento com NOA, pediatria, ginecologia pra mim, check-up geral, o NOA precisando de algum atendimento porque tava com febre ou porque tava com algum tipo de dor, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Assim, eu não tenho do que reclamar. Essa era a minha experiência, né, no Brasil. E aí agora a gente vai viajar do Brasil para o México. Chegamos no México. Então a gente chegou também com um plano de saúde muito bom à nossa disposição, mas já vimos que as coisas funcionavam um pouquinho diferente. Então o Noah começou a ficar com... Ele teve um problema gastrointestinal, digamos assim. E pra gente, né, como eu disse, a gente ia... Pô, o Noah ficou com febre, tá com uma dorzinha. A gente chegava lá na emergência, na pediatria, pelo plano de saúde, só apresentava a carteirinha. Alguém atendia ele, né, enfermeira, depois a médica, passava algum remédio, alguma orientação e a gente ia embora pra casa. Tudo muito simples pra gente, né, que está acostumado dessa maneira. E aí, quando a gente chegou, falou, não, peraí, o Noah não tá se sentindo muito bem, vamos levar ele no médico. A gente tá com plano de saúde, vamos lá no atendimento de emergência, pra pediatria e tal. E a gente chegou lá. E aí, a primeira coisa que a gente achou muito estranho eles não passaram a gente da sala de espera, tipo, pro atendimento em si, mesmo sendo de emergência. E o nosso plano de saúde estava vigente, eles estavam ali com todas as informações que eles precisavam, até que tivesse uma autorização de um pagamento, alguma coisa assim. Eu não entendi direito de verdade, mas era algo assim bastante incomum pra gente. E a gente ficou lá esperando, assim, o Noah tipo caidinho, todo mal e tal, por um tempão, até que falaram, não, ok, agora a gente vai liberar ele pra poder fazer exame de sangue, fazer não sei o que, fazer não sei o que, blá blá. Enfim, o Noah foi atendido. Aí eles falaram que ele ia fazer um exame e tal, mas assim, gente, de verdade, era um problema assim, sei lá, ele comeu alguma coisa e deu ruim ali na barriguinha dele e tava meio malzinho disso, assim, sabe? Mas aí eles quiseram deixar o Noah sob observação, e ele ficou a noite toda no hospital, com soro, sabe, com acesso pro soro. Foi tipo, não sei, eu achei que ficou assim... algo meio suspeito, sabe? Manter, assim, a criança ali. E aí que a experiência não foi muito bacana, entendeu? Porque, tipo, ó, a gente foi justamente por isso. Porque no Brasil era fácil ir. Então, assim, por isso que eu tô compartilhando isso. Resolveram a questão do Noah? Resolveram. E ficou tudo bem com o Noah. Isso é o que mais importa, na verdade. Eu quis compartilhar isso porque às vezes a gente fica mesmo esperando que, né, vai ser igual. Ah, tem um plano de saúde, vai ser igual. E na hora que a gente precisou, a gente viu que não era exatamente igual. Não se escuta muito falar, né, sobre como que é aqui no México. Aqui no México eles também têm um atendimento público de saúde, só que com todas as pessoas com quem a gente conversou sobre isso e pra quem a gente perguntou, eles falavam que não era muito recomendado, que era bom evitar, que, enfim, não deveriam ir. Diferente de nós, quando alguém fala do SUS, né, no Brasil, fala, não, pô, tem atendimento do SUS, sei lá, você vai falar pra uma pessoa que vai viajar pro Brasil. Ah, você precisa fazer um seguro viagem? Se quiser pagar um plano de saúde quando você está viajando, show de bola. Mas se não, a gente sabe muito bem que se a pessoa chegar lá e acontecer alguma coisa com ela vai ser atendida pelo SUS, né? Não venham para o médico achando que o atendimento público de saúde vai resolver. Eu sugeriria, sim, fazer um seguro viagem também. E agora a gente vai viajar do México para os Estados Unidos. Vamos lá. Primeiro atendimento nos Estados Unidos. Como estamos falando do Noah, óbvio a gente vai falar do Noah, até porque ele foi o único atendido, assim, né? Não sei. Acho que é porque a criança, a gente fica mais preocupada, a gente quer levar pra resolver, pra ver o que o médico vai falar. Ele começou a ficar com febre, foi a primeira vez que ele teve febre lá nos Estados Unidos. E aí a gente falou, não, vamos levar ele. Pesquisamos ali um hospital que era coberto pelo plano de saúde que a gente tinha. Levamos ele lá no atendimento de emergência também. Falamos, ele tá com febre, tá não sei o que, nanana. E aí levaram ele pra uma sala. Eles começaram a examinar várias coisas e não falam nada pra gente, tipo, o que é, o que não é.
Mas eu juro que a gente não ficou muito tempo lá. A gente ficou, acho que menos de 1 hora lá no hospital. O médico receitou um paracetamol pro Noah. E é isso, a gente voltou pra casa e depois de um tempinho chegou a conta. Então, assim, aí que fica um pouco complicado. E dos Estados Unidos a gente já escuta um pouco mais sobre essa questão, né? É tipo, obrigatoriamente obrigatório ir para os Estados Unidos com seguro viagem. Assim, não tenho que cogitar, não tenho que, ai, será que eu vou? Não tem, gente, porque com seguro viagem, morando lá com plano de saúde, ainda tem uma chance gigante de você criar uma dívida, assim, do nada, entendeu? Então, assim, não tem como cogitar ir para os Estados Unidos sem um seguro de viagem. E aí a lição que fica dos Estados Unidos, né, depois dessa primeira vez que a gente levou ele na emergência, já porque ele tava com febre. A segunda vez que ele ficou com febre, o que a gente fez? A gente levou? Óbvio que não. A gente falou, não, peraí, vamos com calma dessa vez, né? Porque a gente não quer ver outra conta, não. Ah, beleza, vamos comprar um paracetamol então, né? Ele tá com febre, então vamos dar um paracetamol, ver se resolve, observar como é que tá, ver se a febre vai diminuindo aos poucos e tal. Então a gente foi aprendendo a lidar com isso em casa. Aparentemente resolveu. Sugiro que você faça isso sempre? Não, porque eu não sou a favor de ficar medicando principalmente criança sem que tenha uma recomendação médica. Eu acho que o médico precisa olhar, precisa ver o que tá acontecendo e tal. Mas eu tenho essa opinião porque eu sou brasileira e porque eu já fui atendida no Brasil. Se eu estivesse no Brasil agora e tivesse um plano de saúde, eu ia falar sempre assim, olha, sempre, não, peraí, vamos lá no médico, vamos passar no médico, vamos ver o que o médico fala aqui. Mas, se você me perguntar, Yara, você está morando nos Estados Unidos, você prefere passar num médico para ter recomendação médica da medicina e tal, do que fazer, ou vai tentar ver em casa? Eu vou tentar ver em casa. Até porque é isso que todo mundo lá faz. Fica com a criança em casa, sob observação, vai verificando a temperatura, dá um remédio. Eles têm uns negócios lá que eu não tinha visto em outro lugar, tá? Talvez eu já até tenha aí onde você tá morando, independente de que país você esteja assistindo isso. Tipo um adesivo, assim, desse tamanhozinho. E aí é como se fosse um tecido com um gelzinho acoplado nele. E aí ele vem com uma colinha mesmo, bem sutil assim, sabe? Só pra realmente grudar na pele. E você abre, né, o pacotinho, você cola assim na testinha da criança e aquilo ajuda a aliviar a febre. Então, assim, eu achei isso muito bom, me ajudou várias vezes, eu sempre tinha em casa. É uma medida não medicamentosa pra gente tentar lidar, né, com a febre. E que existem outras, né, formas caseiras de fazer isso. Tem gente que usa álcool, tem gente que usa um paninho molhado, enfim. Mas eles lá vendem. Então, assim, tem essa parte vista como muito negativa, né, nos Estados Unidos. A indústria farmacêutica é muito louca e tem de tudo. E tem mesmo. Só que tem muitas soluções boas também, gente. Olha isso, esse negocinho. Eu vou deixar um print aqui na tela pra vocês verem o que é. Se quiser investigar aí e procurar, pode procurar. O outro que eu já mostrei em um momento, não foi aqui, foi no TikTok, mas enfim, em algum momento posso trazer aqui se vocês quiserem. Era no mesmo esquema, é um tecidinho assim, só que é um pouco maior, né? Que vem com umas sementes, parece, não sei, alguma coisa, que também vem com uma colinha e você usa pra diminuir cólica menstrual. Então você compra isso lá, facilmente, você cola por dentro da calcinha, né? Então fica em contato com a região ali na altura do seu útero, né? Um pouco pra baixo do umbigo. E você faz essas coisas normalmente no dia a dia. Então, outra medida não medicamentosa que você pode usar para aliviar algum sintoma que tá bem incômodo e talvez atrapalhando aí uma atividade sua diária. Então, antes de tomar um remédio para cólica, eu preferia usar isso. Assim, na maioria das vezes me ajudava muito já, isso já resolvia. Quando eu tinha que passar pro nível de tomar um remédio, também tinha lá um remédio para cólica que continha, não sei, a cafeína, alguma coisa que não dava sono. O que também me ajudou muito, porque um dos motivos pelos quais eu não gosto de tomar remédio é porque me dá muito sono. Então, pra fazer as coisas do dia a dia, eu não gosto de ficar tomando remédio porque eu sei que vai me dar sono. E não acontecia isso. Então, eu conseguia fazer coisas do dia a dia, normalmente, usando esse negocinho pra cólica ou usando remédio. Pro Noah também, como eu falei. Usava isso na testa, ele fica geladinho assim e vai ajudando a aliviar, sabe? Era isso, a gente foi aprendendo a se virar mais ao invés de levar tanto a criança para o médico. E aí, vou deixar uma dica, né? Falar, nossa, daqui a pouco eu vou mudar para os Estados Unidos, gostaria muito de uma dica. A dica que nos deram, inclusive, né? Depois que a gente passou por isso, pensando nesse contexto, tá? De que é normal você cuidar da criança em casa primeiro, antes de levar para um médico. O mais viável nesse caso seria, a criança começou a ficar com febre hoje, vamos supor, segunda-feira.
Criança começou a ficar com febre, você falou, pô, tá com febre, deixa eu ver, vou colocar lá o negocinho, não adiantou, vou dar um paracetamol, vamos ver como é que ela fica até o dia seguinte. E aí você já liga para um consultório, pergunta se tem algum horário pro dia seguinte, marca uma consulta com o pediatra, pro pediatra ver o seu filho. Por quê? Vai vir uma cobrança também? Tipo de coparticipação? Vai, mas ela é bem mais baixa. No caso do Noah, tipo, foi $15 uma consulta com o pediatra, porque é como se fosse uma coparticipação, entendeu? Porque ele atendia pelo plano. Então, assim, é bem melhor você pagar, tipo, um valor baixinho, porque você está, né, marcando uma consulta pro dia seguinte e tal. Isso funcionava muito bem onde a gente estava, porque era um lugar pequeno. Então, assim, não eram consultórios que estavam, assim, com a agenda cheia o tempo inteiro e que tornava muito difícil de marcar um agendamento, assim, de um dia pro outro, né? Então, essa foi uma dica que nos deram, de pessoas que já moravam lá, né, que tinham filhos, e que eu estou repassando adiante, tá? Se for morar nos Estados Unidos em breve, com criança, com plano de saúde, nananã, e a criança começar a ficar um pouco doente aí, tenta avaliar essa possibilidade, sabe? De já ter um contato de um pediatra, de ligar para marcar uma consulta e tal. Lógico que tem sinais de alerta que não dá para esperar. Então, se a criança estiver com febre, estiver vomitando, vomitar sangue, fazer esse tipo de coisa, sabe que é uma coisa emergencial, leva correndo para um médico, por favor. Não me entenda mal aqui. Eu estou falando, e por isso que eu expliquei anteriormente como é que a gente foi aprendendo a fazer. Por isso, para vocês entenderem que é nesse contexto de algo que pode ter uma medida ali em casa, né, de você ir observando como é que fica a criança. A criança não começou a subir a temperatura tipo, de uma maneira extremamente preocupante, não foi isso que aconteceu, e foi possível fazer isso. E de novo vou frisar, sinais de alerta, tipo nível vermelho, leva correndo para o hospital. Então assim, tem que levar para o hospital correndo imediatamente, se for um sinal emergencial, por favor. Enfim, realmente a gente aprendeu a lidar, né, com essas questões aí possíveis de serem resolvidas ou poder ficar em casa um pouquinho observando. A parte ruim disso, que eu acho um pouco ruim, é que a gente fica com muito medo de fazer qualquer coisa, tipo esquiar. A gente tinha plano de saúde e tal, dá muito medo de, tipo, mesmo tendo plano de saúde, você saber que sei lá, se você cair e quebrar uma perna e, sabe, até bater na madeira. Mas acontecer alguma coisa assim mais extrema e você tiver que ir pro hospital imediatamente, que por mais que você tenha plano de saúde e que eles cubram alguma coisa, você vai ter que pagar muito. E aí, pra finalizar, a gente vai viajar agora dos Estados Unidos para o México de novo. Voltamos em uma região nova, mas de volta pro México. E, infelizmente, o Noah estreia novamente um atendimento nesse novo lugar. Dessa vez que ele abriu aqui, ó, caiu no chão e abriu. Puf! Tive que levar ele para emergência, atenderam ele super rápido, explicaram tudo de uma maneira muito clara, falaram que a gente teria que pagar, eles pediram reembolso com o plano de saúde, mas assim, de uma maneira muito tranquila, já tendo atendido meu filho, só esperando autorização para fazer um próximo procedimento, que no caso foram 7 pontos aqui, tá, gente? Assim, tranquilo. E é isso, as informações foram todas claras, a gente fez o que tinha que fazer, ele não ficou tanto tempo lá no hospital. Voltamos depois para tirar os pontos, assim, ó, bem fácil, bem tranquilo. Tem essa diferença, não tinha que pagar nada e depois ficar pedindo reembolso. Eu sei que existem consultas que você faz e depois você pede reembolso pro plano, né? Não é disso que eu tô falando, tá, gente? Tô falando de um atendimento de emergência mesmo, que o plano diz cobrir um atendimento de emergência e aí você chega lá na hora e fala, não, mas peraí, você vai ter que desembolsar isso e o seu plano cobre, mas você pede o reembolso para ele, mesmo sendo emergência. Então, isso eu nunca tinha passado lá no Brasil. Eu já tinha passado pela situação de quero marcar uma consulta com um pediatra, por exemplo. Eu queria marcar com um pediatra que não era atendido pelo plano de saúde. E aí eles falavam, ok, você marca, você paga, pega o recibo e a gente pode reembolsar tantos %. E, enfim, isso pra mim era ok. Agora, um plano que diz cobrir um atendimento de emergência. Cobra depois, não é cobrar um valorzinho simbólico, tipo, cobrar R$15. Não, gente, é um valor alto. Enfim, essas foram as nossas experiências até o momento atual. Já acho que dá pra saber com qual eu prefiro lidar, óbvio, mas também assim, eu tô acostumada com o jeito que sempre foi no Brasil. Então, é normal também ter esse estranhamento, né, com a forma como as coisas são em outra cultura, em outro país, em outro idioma, com outras burocracias. E o que importa no fim das contas é, estamos todos bem,
Noah tá bem, eu tá bem, Gabriel tá bem, todo mundo se precisar ser atendido tá tudo bem, então isso é o que realmente importa. E é isso, gente, compartilhei aqui minhas experiências nesses 3 países com vocês, espero que alguma informação tenha ajudado aí de alguma maneira. Se você mora em algum outro país e sentiu alguma outra diferença ou algo que é igual, né, nessa mudança, comenta aqui embaixo pra gente saber, tipo, mora no Japão, e no Japão eu vejo que a diferença é nananã, sabe? Comenta aqui embaixo que aí a gente vai fazendo aí uma troca de figurinha, sabe? Multicultural, cada um contando do seu lugar e tal. Pode ajudar outras pessoas que estejam indo para outros países também. Não esquece de deixar um like aqui, please. E claro, de se inscrever, se você for novo ou nova aqui, se inscreva no canal. Eu vou compartilhar ainda outras coisas sobre as nossas experiências nessas mudanças por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima!